Olá pessoal, vamos começar aqui a segunda aula da nossa série Brasil Promessa. Lembrando que a série Brasil Promessa ela é um complemento, né, de uma certa unidade que a gente quer mostrar aqui entre as origens, né, do Brasil enquanto, por um lado, patrimônio de grupos de poder político e comerciais, e por outro lado, o Brasil enquanto uma promessa de espiritualidade, né, uma promessa de retudo, né, do Espírito Santo, uma nova terra, né, numa terra quase que prometida, vamos dizer assim, né? Então, os dois aspectos que o Brasil carrega, fazendo com que o Brasil seja uma das nações, ou talvez a mais contraditória delas, né? Por um lado tem toda essa questão, né, vamos dizer, mais negativa, mais materialista, mais mundana, né, da questão política e patrimonial, e por outro lado um reduto de fé, né, como se fosse, vamos dizer, uma exportação da fé do continente europeu para o novo mundo, para um novo mundo, certo? Então, na primeira aula a gente falou um pouco sobre a questão da posse divina, né, do território brasileiro. Logo no momento do descobrimento, pouco tempo depois, aquilo que foi tomado como uma ilha, né, foi logo batizado como Ilha de Veracruz. Então houve um batismo desse território, certo? E os atos iniciais da nacionalidade brasileira, vamos dizer assim, né, estão envoltos por uma alma cristã, né, ou pelo signo da fé. Então, os três fatos fundamentais, como a primeira missa, né, a própria posse divina, entrega a Deus desse território, certo? E depois as missões, basicamente, em grande parte, ou de forma mais notória pelos jesuítas, são os fatos fundamentais aí que fundaram, né, a espiritualidade brasileira. Porém, o que foi encontrado aqui no Brasil não foi só uma fauna, uma flora, uma série de bens materiais e naturais, né? Mas o que foi encontrado aqui também foram pessoas, né? E que pessoas, né? Muito se discute sobre a possível origem dos índios brasileiros, né? Existem argumentações de que a mais comum delas, de que provavelmente esses habitantes aqui das Américas fizeram parte daquele grupo humano que migrou, né, vamos dizer, da Ásia para as Américas através do Estreito de Bering, quando tinha ali, né, aquela época glacial, né, então, entre a Sibéria e o Alasca, talvez os asiáticos, talvez os mongóis, né, então, os descendentes desse pessoal todo, passou por ali e foi ao longo dos séculos migrando, descendo, né, pela costa, né, do continente, até chegar, né, evidentemente aqui na parte baixa, né, na parte da América do Sul. Porém, outros também levantam a possibilidade da origem, né, até mesmo mediterrânea, né, de alguns habitantes aqui das Américas, né, das Ilhas Canárias, daqueles povos autóctones que existiam lá, por exemplo, os Guanches, né, lendários ali, mas verdadeiros nas Canárias. Então, muito se discute sobre isso, certo? Há vamos dizer, uma razoabilidade nesses argumentos, né? Se eu olhar para o indígena brasileiro, ele até parece um japonês vermelho, né? Muitos dizem. Então, o povo foi encontrado aqui, né, ao contrário daquelas visões idílicas, né, que a escola, as universidades transmitem para as crianças, né, tentando, vamos dizer, limpar um pouco a barra do índio, né, e toda vez que a gente fala de índio ou de grupos assim que são socialmente, entre aspas, excluídos, né, ou que carregam um fardo histórico aí de perseguição, né, de preconceito, coisa e tal, é sempre complicado falar desses grupos porque parece que você está tentando justificar certos comportamentos, não é o caso, certo? O que havia aqui eram índios, né?
apelidados de índios por conta da possibilidade dos portugueses estarem indo, né, na verdade, para as Índias e ter, de repente, por um percalço de percurso, ter chegado aqui nessa terra diferente. Então chamou-se logo de índios. E com certeza que tinha de tudo, né? Ter aqueles mais dóceis e aqueles mais selvagens. Porém, o senso comum tende a interpretar a existência do índio naquela época como um índio completamente pacífico, que tinha sua cultura estabelecida, sua tradição, e vem aqui o europeu com sua religião, com suas armas, suas doenças, e de repente dizima esse povo maravilhoso que está aqui. Mas não era bem assim, né? Temos que encontrar mais ou menos a proporção disso. E a verdade que você vê pelos cronistas da época, que também são acusados de um certo eurocentrismo, né, um etnocentrismo, né, na hora de fazer, né, vamos dizer, escrever os seus trabalhos sobre aquilo que eles encontraram aqui, também são tratados de forma bastante hostil, porque são acusados de estar transmitindo uma visão, né, que já tem a lente, né, da sua cultura. Então, quer dizer, quando vinha um europeu que via, por exemplo, um índio cometer o ato da antropofagia e se abominava com aquilo e condenava aquele ato, esse cara é um etnocêntrico, ele está tendo um preconceito por conta da civilização dele. Poxa, é o mesmo que você falar, aqui ó, então falando, você que tem a sua opinião, você vá lá, né, e se entregue como vítima, né? Vai lá ser janta daqueles índios, certo? Ninguém vai querer, né? Ou seus filhos, ou sua família, ou seus parentes, ninguém vai querer. E se essa pessoa também encontrar uma situação dessa de canibalismo, antropofagia, essa pessoa também vai se horrorizar, e ela vai dizer, mas é porque culturalmente eu já recebi essas informações de que isso é negativo, papapá. Então, a questão toda gira em torno do seguinte: existe, né, uma conduta humana ideal, né, em vista do qual a gente pode comparar todas as demais condutas e qualificá-las como estando mais próximo ou mais separado, mais distante dessa conduta ideal, né? Eis o caso do cristianismo. O cristianismo, o catolicismo, né, a religião cristã, a religião dos europeus daquela época, ela qualifica certos atos como atos imorais, como atos malignos, e outros como atos santos, como atos morais, como atos civilizados, certo? E isso daí não faz parte apenas de uma civilização, isso faz parte de uma conduta natural do homem, né? O homem que se desvia desse ideal, ele está desviado da sua natureza, e era o caso da grande maioria, da grande parte daquelas tribos que existiam aqui no Brasil. Isso é escondido, né, pelo estabelecimento escolar aí de várias décadas, né? Criou-se toda uma tradição, né, vamos dizer, indigenista no Brasil, que tenta esconder esse fato. Por exemplo, os índios tupinambás, né? Os índios tupinambás praticamente é o ramo central aqui de todas as diferentes tribos que habitavam o país, né? A palavra tupi significa algo como tipo primeira geração, ou seja, esses aqui nós somos os herdeiros, né? Tudo que era tupi era o herdeiro da primeira geração. Primeira geração do quê? Do homem. Eles se consideravam o homem enquanto tal, certo? Abá, né? De tupi-anbá, abá significava varão. Então o tupinambá era aquele homem, né, ligado à primeira geração humana, do tronco da geração humana. Todos os outros não faziam parte desse tronco, porque não vieram, né, da primeira geração, né? Então, quando havia um grupo, uma separação desses grupos, né, por exemplo, eles já retiravam o termo abá e colocavam o termo nhaém, tupinhaém. Então, primeira geração, mas que se tornou inimigo, está separado de nós por alguma razão, certo? Então os tupinhaém eram inimigos, né? Faziam parte daquela mesma espécie, mas eram inimigos. A mesma coisa o tupinquis, né? São aqueles que também estão separados, mas não como inimigos, mas como tribos vizinhas,
né, que de uma certa medida participam ali também do mesmo ramo, né, e esse termo é algo que a gente conhece aqui como os tupiniquins, né, brasileiros, né, e também existia por parte dos tupinambás um termo chamado tamoio, que provavelmente deu origem às tribos dos tamoios, né, que esses eram grupos que estavam distantes, mas que de alguma forma, distantes geograficamente, mas de alguma forma eles também eram considerados ali do ramo tupi, né, da primeira geração. Então basicamente o que tinha aqui eram os tupis, e os verdadeiros tupis, ou os mais próximos da sua descendência real, eram os varões, né, os abás tupinambás, e esses eram um dos mais ferozes, junto com os caetés, canibais da terra brasileira. Certo? O termo Guarani também, né, é uma forma tupi. Tupi, que era um guerreiro, né, a classe dos guerreiros tupis eram os Guaranis e assim por diante. Então, quer dizer, o que existia aqui, vamos dizer, de alguma continuidade, era esse termo, ou era essa identificação tupinambá, né? E ali estava o foco, um grande foco da antropofagia, que, né, canibalismo, né, vamos dizer, comer carne humana, né, homens que comem carne humana. Antropofagia é homens que comem carne humana num sentido ritual. Então quer dizer que esses povos, de certa maneira, tinham uma tradição espiritual voltada para, né, a antropofagia. Certo? E o que foi encontrado aqui varia entre esse estado de selvageria extrema, de brutalidade extrema, até casos de pequenas comunidades, né, que você vê os cronistas da época relatando, principalmente os padres jesuítas e tudo mais, os franciscanos e tudo, que os primeiros que estiveram aqui, que encontravam também aqui aquelas pequenas tribos, aquelas pequenas famílias indígenas, de uma docilidade, às vezes até de uma ingenuidade, uma docilidade até assustadora, porque quando eles se deparavam com índios de tamanha ferocidade, né, obviamente que eles esperavam isso de todos, mas não era o caso. Porém, o que a gente quer frisar aqui é o seguinte, que estes que eram dóceis, vamos dizer assim, entre os ferozes e os dóceis, estes que eram os dóceis não eram a regra, eram as exceções, e eles viviam subordinados a esta ferocidade do seu próprio tronco geracional, ou seja, dos tupis, né, dos tupinambás. Claro que a gente aqui não pretende dar uma explanação minuciosa sobre esses termos, sobre essas tribos, sobre as origens, é só uma passagem, né, só como uma introdução, para colocar o seguinte: a média do comportamento indígena no Brasil no período do descobrimento era de um estado de total selvageria, certo? E isso não faz parte de uma constatação etnocêntrica, né? Abusos etnocêntricos, não, isso daí é o senso de normalidade humana, certo? A pessoa que coloca o relativismo moral, o relativismo comportamental, né, para dizer que um padre jesuíta oferecendo a hóstia para um índio, ele era tão agressivo quanto um tupinambá que matava o seu oponente a porretadas e depois assava os seus corpos e usava os seus ossos para fazer mingau, eles estão no mesmo patamar cultural. Não estão. Não tem isso, não estão. Certo? O fato é o seguinte, que os índios, na sua totalidade, na sua maioria, viviam num total nomadismo, certo? Talvez isso daí provenha dessa origem, né, nômade, né, através do Estreito de Bering, que foi dando origem a todo o ramo indígena aí das Américas, né, Central, do Norte, etc. Né? Inclusive esses que apontam uma suposta origem canária, das Ilhas Canárias, ali próximo à Espanha, Portugal e à África, eles encontram indícios comportamentais, formas parecidas, né? Alguns hábitos parecidos,
né, instrumentos e coisas do tipo que apontam também para uma possível chegada aqui de um agrupamento humano através do mar, né, pelo Atlântico mesmo, né, como os portugueses. Mas o fato é que a ideia mais plausível é o do Estreito de Bering e parece ser a que tem, vamos dizer, seria o que a grande parte, né, dessa população proveio dessa migração muito antiga, né, de, sei lá, 10, 15 mil anos atrás. Então, eles já carregavam essa tendência nômade. O que os portugueses, que aqueles que chegaram aqui notaram de cara, né? Que o índio conhecia mesmo era da floresta, embora eles vivessem ali próximo à costa, né, próximo às praias e tudo mais, aquilo ali servia como um senso de orientação, né, porque você se orientando pelas margens, você evita, por exemplo, de estar exposto aos perigos da selva fechada, né, mas eles tinham uma grande ciência, um grande conhecimento da vida na mata, né, na vida da floresta. Então, o próprio termo silvícola, né, que a gente está usando aqui como título da aula, né, a conversão silvícola, né, provém disso, o sujeito que tem o manejo de viver e se estabelecer na selva, né. O que notaram foi que o objetivo básico da vida deles eram os objetivos das necessidades mais triviais da vida, né, comer, beber, combater e até matar, né. Viviam em tabas coletivas, né, que por serem fabricadas por materiais orgânicos, como madeira e tudo mais, duravam muito pouco tempo, então a migração era constante, então nomadismo constante, pouquíssima agricultura, ou seja, aquela primitiva agricultura que existia ali, né, era insuficiente por longos períodos de tempo, né? Terras cansadas, às vezes haviam queimadas e tudo mais, como forma ritual também, e depois migravam para outros territórios para poder se estabelecer, criar novas tabas, etc. Então, seus laços, vamos dizer, sociais, né? A unidade social era muito frágil. Então, de um dia para o outro podia chegar uma tribo ali e dizimar todo mundo, fazer todo mundo de prisioneiro, matar todo mundo, comer todo mundo, literalmente e não literalmente, e ser extinta aquela pequena comunidade ali e de repente se tornando outra, né? Então isso indica o quê? Que uma das coisas básicas que existia entre os índios, entre eles, eram as próprias guerras de extermínio. E eram guerras de extermínio que visavam basicamente o quê? A captura de prisioneiros para a realização de rituais de canibalidade, de canibalismo, de antropofagia ritual, né? Movidos por uma sede de vingança, como se aquele pessoal ali que estava do lado não fizesse parte sequer da própria humanidade deles, né? Faziam parte do ramo, eram tupinhaém mesmo, eles que fugiram, saíram fora do ramo de um homem, né, de tupi, certo? Não eram nem separados, nem vizinhos, eram inimigos mesmo, ou sequer eram considerados, vou falar pessoas, porque eles não interpretavam as coisas assim como a gente, não faziam parte da sua linhagem, certo? Então ali eles deveriam, né, pegar aqueles indivíduos e fazer janta com eles, literalmente, né? Como a gente vai ver daqui a pouco o motivo para isso. Então, abnegação, senso de futuro ou posteridade, né? Zero, né? Zero. Isso daí, os cronistas da época, em contato direto, perceberam todos esses vícios morais, né? E os vícios morais, né, eles se auto-reforçam, né, com os comportamentos e com o modo de vida das pessoas. Então, os índios, o que eles notaram? Que viviam todos aglomerados em tábuas, né, enormes, 100, 200, 300 pessoas ali, e ali rolava de tudo.
os índios, segundo dizem, né, os relatos, às vezes não se levantavam de onde estavam nem para fazer suas necessidades, faziam ali mesmo. Então, você imagina a quantidade de doenças, porque os europeus são acusados, né? Trouxe a gripe, trouxe as doenças, os índios, coitados, tinham boa saúde, mas não tinham, né, resistência a essas doenças do homem branco. Mas a proliferação de doenças ali e de males físicos por conta das péssimas condições de higiene que eles viviam, os péssimos hábitos de higiene e dos próprios vícios morais, né, eram enormes. Então, esses cronistas acabaram por relatar isso. Mas os cronistas eram etnocêntricos, porque eles tinham um outro modo de vida, então quando eles veem um modo diferente, eles se escandalizam. Gente, quais destes críticos dos cronistas da época aceitariam hoje mudar o seu modo de vida para um modo desse? Que morasse na casa dele, nos apartamentos luxuosos aí dos professores de universidade, etc. Quem gostaria que morasse ali 100, 200 pessoas cagando e mijando, desculpa a expressão, em qualquer lugar? Esse pessoal, eles se escandalizam com palavras, dependendo da palavra que você usar, eles se escandalizam com expressões, se escandalizam com essa aula quando a gente fala dessas coisas sobre os índios. Estranho, né? Então os cronistas, eles relatavam que os índios moravam assim, sem higiene, né? Tinha, vamos dizer, uma espécie de preguiça monumental, né? Haja visto esse fato de não levantar nem para fazer as necessidades, nem para ir ali na moita ali, vai fazer ali mesmo, ali onde todo mundo dormia, onde tinha crianças, mulheres, etc. Certo? E essa preguiça, olha só, para quem está com fome, vai lá e caça, come, matou a fome, deitou, ficou quieto, acabou. Não tem senso de objetividade a longo prazo. Olha, isso não é uma crítica aos índios, isso é o estado em que eles se encontravam por alguma razão misteriosa, certo? A civilização montada ali não pode se chamar nem civilização, era um aglomerado de seres humanos que perderam o senso natural das proporções humanas, da proporção moral do ser humano. Nós somos cristãos e acreditamos que os 10 mandamentos são leis gerais, leis de Deus, leis da natureza, que Deus impôs à natureza humana, Ele impôs a todos, Ele impôs aos índios também. Agora, como esses índios não enxergavam, essas noções, é porque nós acreditamos que, como uma espécie de promessa, Deus enviou para cá a igreja, Deus enviou para cá a fé, Deus enviou para cá os jesuítas, os portugueses, enviou para cá todo esse aparato civilizacional para salvar essas pessoas. São pessoas num estado infra-humano, certo? Então, como a gente disse, esses casos de culturas praticantes do canibalismo são casos extremos de perda total do senso de humanidade. Não tem como você falar, não deixaram de ser humanos, mas não exercem a função humana. Estão perdidos, humanamente, naturalmente perdidos, e espiritualmente também, com certeza. Certo? Então, o canibalismo, como a gente disse, não era uma prática, vamos dizer, geral, no sentido de que todos os índios brasileiros eram canibais. Não, mas as grandes tribos, pelo menos as mais, vamos dizer, belicamente mais fortes, etc., entre as mais estruturadas para a guerra, né, elas eram canibais. Os tupinambás, os caetés, os índios guaranis, grande parte dos índios guaranis, os carajás e assim por diante. Os índios tapuias, né, que também eram índios conhecidos pela antropofagia doméstica, né, de comer os membros da própria família, certo? Mas o canibalismo não era simplesmente uma questão de necessidade. Olha, não tem ali um porco do mato, não tem ali um animal para a gente comer, não tem uma verdura, não tem uma banana, não tem nada, não tem mandioca.
Ai meu Deus, não tem nada para comer, eu vou comer o meu vizinho que está ali. Não. Eles praticavam isso cerimonialmente, matanças públicas, certo? Que serviam de pretexto para festas, para juntamento, né, até de tribos. Então a antropofagia ali era ritual, o negócio era feio. O negócio era... E quem ia querer mexer com esse tipo de gente? Quem ia querer se atrever a ir lá humanizar essa gente? Como a gente disse aqui, os jesuítas, eles praticaram uma obra humanitária de defesa desse pessoal em relação aos colonos que iam simplesmente exterminar esses caras, escravizar ou exterminar, né? Fez uma obra política, ou seja, tentou formar um povo, tentou formar uma civilidade com essas pessoas que comiam gente, né? E enfim tentaram impingir neles uma nova religiosidade através da catequese. Quem ia querer se meter com esse povo? Eu vou ser sincero, se eu estou passando no lugar, se eu estou fazendo uma trilha, eu vejo uma tribo de canibal ali comendo alguém, eu saio correndo, eu não vou lá catequizar ele. Então, isso prova o heroísmo dos santos católicos, dos homens piedosos, daqueles que estiveram aqui, que merece todo o respeito. Não pode ser acusado aqui de dizimar culturas autóctones, igual é feito nas escolas ou nas universidades. Então o que os índios visavam? Visavam matar a sede por cerimônias de matança pública, capturando prisioneiros, certo? Como capturaram muitos prisioneiros europeus, como, sei lá, o primeiro bispo do Brasil foi um dos que foram devorados aí pelos caetés, né? Então, ao aprisionar, né, o inimigo, eles não só comiam uma cerimônia antropofágica ritual, mas existia todo um cerimonial de humilhação a respeito daquele indivíduo que foi aprisionado. Isso daí são relatos da época, são relatos históricos, não são opiniões, não são modos de ver uma coisa. O índio não dava um tapinha na orelha, um peteleco na orelha de alguém, e o europeu via e falava que ele estava espancando e humilhando. O índio não ia lá e dava, sei lá, uma lambida no pescoço do prisioneiro, e o europeu ia lá e falava: nossa, ele está canibalizando o cara. Não, era de fato aquilo que foi dito, aquilo que foi visto. Então, inclusive, tem relatos que quando chegava o prisioneiro, ele era obrigado a gritar no meio da tribo, né? Ele foi aprisionado: aqui, cheguei, a comida, cheguei, a vossa comida chegou. Coisas do tipo. Apanhava, né? Faziam de tudo para o prisioneiro, seja ele índio ou não. E se ele ficasse doente ali no meio daquela tribo, o que eles faziam? Eles jogavam ele no mato e simplesmente rachavam o crânio dele com um porrete. Não fica aqui não, porque aqui você vai passar doença para nós. Pá! Certo? Então é o isolamento social, né? Suprassumo do isolamento social. Então tudo isso era conduzido numa espécie de festim macabro. Então vinha lá os vizinhos, os aliados da tribo, né? Todo mundo convidado para comer, né? O braço, a orelha, o cérebro daquele pessoal que foi capturado. Então eles assavam lá o cadáver, esquartejavam, né? E comia. Esse povo precisava de ajuda ou não? Esse povo precisava de ajuda, ou o europeu chegasse aqui e visse essa situação e falasse: não, olha só, não vamos mexer não? Faz parte da cultura deles. Eu acho que o pessoal das universidades hoje faria isso. Nossa, olha lá que legal, vamos tirar foto, né? E nem chegar nem perto, não, deixa ele lá, a cultura, né? Com cultura a gente não mexe, não pode mexer com cultura, é diferente da nossa, vamos respeitar. Os missionários cristãos queriam converter essa gente
a conversão silvícola era uma meta. Salvar aquelas almas era uma meta. Você não vê a carta do Pero Vaz de Caminha? Entre aspas, ele dizia na carta: o melhor que dessa terra pode se tirar, me parece que é salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que a Vossa Alteza, né, Dom Manuel, nela deve lançar. Então você vê, ó, de cara alguém já olhou e falou: nós temos que salvar essa gente está vivendo a barbárie, total barbárie. Eles acreditavam que comendo a carne do inimigo, etc., eles estariam assimilando, né, como numa metempsicoses, as suas qualidades, certo? Força, coragem, inteligência, beleza. Não, olha só, que o inimigo tem uma pele tão branca e tão lisa, tem os olhos azuis, eu vou comer ele porque eu vou ficar assim uma hora. E outra, eu demonstro a minha superioridade porque eu estou assimilando ele. Olha o senso. Cadê o senso de humanidade? Cadê o senso de altruísmo? Não existia altruísmo sequer entre eles. Claro, volto a dizer, não estou generalizando, existiam índios mais dóceis, comunidades mais dóceis, mas a regra não era essa. Uma coisa que poucos sabem, né? Por exemplo, a origem da palavra mingau. Mingau é uma palavra tupi. E você sabe o que significa essa palavra? Mingau significa o que alguém empapa. O que alguém empapa. E o que está sendo empapado, né, no mingau? As vísceras dos prisioneiros. Então eles pegavam as vísceras dos prisioneiros e faziam uma pasta ali, né? Tipo o mingauzinho que a gente toma em casa quando está frio, né, de noite. Entendeu? Então toda vez que a gente for tomar mingau agora, a gente vai lembrar de que nós estamos empapando alguma coisa. É o leite, né? Mas os índios empapavam as vísceras do prisioneiro. Então, como eu disse ali agora há pouco, existiam certos índios, certas tribos, né, tapuias, né, que eles também, eles não comiam inimigos, né, não tinha essa prática, mas eles tinham uma outra prática, de comer os membros da sua própria família, né? Então, assim, eles não saíam matando os membros da sua família, eles depois que faleciam, eles acreditavam que o sepultamento mais digno era nos seus próprios estômagos. Então a mamãe, né, o filhinho morreu, a mamãe, como era o lugar para sepultar o seu filho? Dentro do meu estômago, obviamente. O pó vieste, ao pó retornará. O estômago vieste, do meu ventre vieste, para o estômago retornará. Né? Existia isso também. Então, quando morria lá um cacique, um herói da tribo, coisa do tipo, então eles eram comidos, né? Fazia ali uma festa, né? E quem comesse adquiriria automaticamente as propriedades heróicas, né? O curandeiro ali do cacique, do pajé, etc. Além do que, não era só o fato de comer o cadáver dos seus familiares. Primeiro eles enterravam, esperava apodrecer ali, o negócio ficar bem putrefato, desenterrava, né? Uma decomposição em estado avançadíssimo, colocava num panelaço, né? Esperava a carne, né, terminar de soltar dos ossos, pegava os ossos, triturava ele, guardava bonitinho, fazia um pozinho, né, e colocava nas bebidas e todo mundo bebia. Então, quer dizer, gente, vamos falar a verdade, essa coisa de falar que o europeu veio aqui, a igreja veio aqui para dizimar o índio, papo furado, né? Providencialmente,
né? Essa aqui era uma terra prometida. Prometida o quê? Para o cristianismo aqui salvar almas, certo? Para salvar a alma dessas pessoas. Então a caridade divina fez com que o naviozinho português chegasse aqui e com ele seus religiosos e depois seus missionários, e depois o cristianismo foi criando a ordem social, implantou a civilização aqui, baseado no quê? Na catequese. Então Portugal começou a realizar a colonização aqui através da catequese, a catequese dos padres, dos jesuítas, etc, etc, né? Pra você ter uma ideia, e era difícil. Você imagina a dificuldade, quem ia querer chegar perto, e um índio ali, oi índio, tudo bem? Quer apito? Não, a reação natural da pessoa é fugir dali, e movido pelo amor ao Cristo e amor ao próximo, os missionários se aproximavam com o risco de serem devorados, mortos e etc, em selvas fechadíssimas, em litorais perigosíssimos, enfrentava essa gente com amor e caridade, certo? Tudo bem, pode falar com os colonos, que os portugueses dizimaram, escravizaram, judiaram os índios, isso acontecia também. Agora você entra na cabeça desse colono, ele vai perguntar se o cara é canibal ou não? Olha, não vai me comer não, hein? Não, ninguém vai fazer isso, vai meter bala. Agora o missionário cristão, não. Ele se abnegava, ele se aproximava, e o que acontecesse era a vontade de Deus, e provavelmente Deus, em muitos dos casos, a grande parte dos casos, concedeu a graça desses homens, né, conseguirem domar essa bestialidade do índio. Então, quando eles catequizavam uma comunidade indígena, sei lá, e partiam dali, quando voltavam, aquela tribo, né, já tinha vazado ali para outro lugar e ninguém sabia. Então, o trabalho da catequese tinha que ser renovado, tinha que ser feito tudo de novo. Eles voltavam com muita facilidade aos seus velhos hábitos. Então, o que decidiram? Qual foi a solução contrária? Não, nós temos que fixar esses indígenas, fazer eles pararem de ser nômades. Temos que fazer eles criarem raízes com o solo. Aqui que vocês vão ficar. Vocês têm que cuidar da mata, têm que cuidar da terra, tem que ter habitações sólidas, tem que ter laços familiares menos frouxos, mais sólidos. Então, quando a gente batizar alguém, quando alguém entrar na fé, o que vamos fazer? Vamos começar a separar eles da convivência com os outros que não são batizados e estão negando a presença da fé, certo? Então, se não fosse a construção dos aldeamentos, a missão catequética jamais iria sair do lugar. Então começaram a criar as primeiras aldeias, etc. Acho que, se eu não me engano, as primeiras foram na Bahia, e por aí em diante foi criado todo um sistema, né, de aldeamento, certo? Onde a própria coroa portuguesa incentivou isso, né? O próprio Mendes Sá, né, concedeu apoio, tanto material como apoio político, aos primeiros jesuítas, né, que eram na época comandados pelo heroíssimo Padre Manuel da Nóbrega. Então foi ali sendo constituídas as aldeias, que eram praticamente pequenas cidades, né? Tinha sua legislação, seus regulamentos, os índios tinham propriedades, entrou dentro de um sistema jurídico. Aí vem o professorzinho de universidade, tá vendo? Transformando, tirando o índio da cultura dele e passando para a cultura europeia, onde as coisas, os indivíduos têm seus bens particulares e viram egoístas, e os índios viviam em comunidade onde tudo era de todos, inclusive os cocô, xixi que faziam dentro das tábuas, tudo era de todos, né? Então o índio, ele ganhou uma autonomia, né, ao ser catequizado, ao fazer parte de uma aldeia, né, principiada aí pelos
pelos europeus ou pelos padres cristãos. Existia ali um comércio, um regime de trabalho, instituições baseadas nas leis portuguesas. Então o índio foi civilizado através da fé. A conversão silvícola foi o que começou a civilizar esse pessoal, né? E diversos métodos aí foram utilizados, né? Vários, né? Conforme as circunstâncias e as adaptações. Então, compreendendo, por exemplo, a importância da linguagem, né? A comunicação, como nós vamos nos comunicar, como a gente vai catequizar o pessoal que nós não entendemos a língua deles e muito menos a nossa. Os parâmetros são totalmente díspares. Então, primeiro, os missionários tiveram que aprender as línguas indígenas para adaptar as palavras deles aos conceitos da fé, né, do catolicismo, das próprias realidades culturais, né? Os missionários acabaram com isso também, incorporando os elementos indígenas nas próprias práticas religiosas, o que não é nenhum tipo de sincretismo, mas na verdade é o famoso, hoje em dia, né, e popular aculturamento. Então, este aculturamento é saudável. Incorporar os elementos indígenas, trazê-los para a prática religiosa católica, a fim de que a catequese pudesse ser feita, a transmissão da fé pudesse ser feita. Então era uma aproximação das doutrinas cristãs às próprias crenças nativas. São adaptações, são métodos. O próprio acesso à educação, ou seja, aprender a língua do europeu, né? De quem está te civilizando, era fundamental. Você imagina se eles, assim, quem está querendo o mal de alguém escravizar alguém, não precisa ensinar a língua para ele, basta o chicote. Então, acesso à educação, né? Aprendizado da língua portuguesa e, né, tudo isso tendo como fim a própria conversão religiosa, né? E, para e passo, a conversão religiosa foi acompanhada por o quê? Melhoria nas condições de vida, o próprio bem-estar material do índio, a sua segurança. Então, aquele que era antropófago deixou de ser, viveu uma vida melhor, uma vida mais digna de uma humanidade, uma vida que eles nem imaginavam que existia, que seria possível. E aqueles que viviam sob o risco de serem devorados pelos seus, vamos dizer, irmãos de mata, também passaram a viver uma condição de vida melhor, mais seguros, certo? Então a implantação da civilização brasileira nos seus nativos, né, ela parte da fé, parte do amor, de caridade da igreja e de seus membros. Então a solução para tirar essa gente do inferno que eles viviam era a conversão, certo? Então, após a posse divina do território, a bênção divina do território, o batismo do Brasil, vem o batismo do povo brasileiro, do povo que vivia ali, que é o índio, que é um dos três, né, eixos daquilo que nós somos, né? Índios, negros e europeus, certo? Então, gente, vou terminar por aqui. Creio que já deu para dar uma noção geral do que a gente queria passar. Claro que isso aqui é aula tema para várias aulas, cursos, mas dentro dos fins aqui da série, eu acho que já foi atingido o que eu gostaria de passar, que precisava a igreja passar por aqui, se estabelecer por aqui, para salvar essa gente que está aí até hoje, certo? Faz parte de nós.
que merece todo o amor e toda a compreensão, e merece fazer parte da Jerusalém Celeste. Então, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam aí a aula. Até a próxima e valeu!